porque a Lagoinha Global, obrigado. A Lagoinha Global, 4 vezes ao ano, vai trabalhar em cima desse tema, de famílias. Por isso o culto terá esse tema. Então, esse é o primeiro dia do ano, teremos mais 3, se assim o Senhor permitir. Irmãos, como o culto é temático hoje, eu costumo pregar de maneira expositiva. A gente lê versículo por versículo aqui, a gente tem esse costume, vocês sabem disso. Mas hoje a gente vai passar em algumas passagens da Bíblia para, de fato, apoiar esse tema, que é tão importante, que é o tema da família, irmãos. Nós sabemos que nós vivemos em uma geração que muitas vezes, irmãos, valoriza somente a individualidade. Muitas vezes, irmãos, a geração está falando para o ser humano que ele deve romper, e deve mesmo. Está falando para o ser humano que ele deve se desconectar, mas falando que ele deve se desconectar como se esse ser humano ele não viesse de algum lugar. E também não deixasse nenhum legado, irmãos. Muitas vezes a nossa sociedade está falando para o ser humano, olha, é você por você mesmo. Realize somente seus sonhos, sem entender o impacto que cada atitude tem na sociedade que ele está, na geração que ele está. Às vezes nós estamos vivendo, olhando somente para nós e não tendo consciência das consequências das nossas atitudes, ainda mais consequência das nossas atitudes dentro do nosso lar, dentro da nossa família, irmãos. E Deus, irmãos, se a gente olha a história bíblica, Deus trabalha com continuidade. Deus trabalha com gerações. Por que eu digo isso, irmãos? Porque Deus, ele faz e faz muito, mas ele faz através de quem, irmãos? De você. Deus, ele salva, mas te usa como instrumento. Deus, ele vai, mas te usa como colaborador, irmãos. Usa pessoas, levanta pessoas para que sua obra continue avançando, para que o evangelho continue se expandindo, não é verdade? Muitas vezes nós oramos e queremos que quase que caia do céu. Não, mas Deus deseja te usar a sua mão, usar o seu pé, usar seu intelecto, usar seu vigor, a sua força, usar a sua experiência. Amém, irmãos? E Deus, ele faz a obra dele, irmãos, através de pessoas. E pessoas, irmãos, vêm ou têm uma descendência. Existe uma geração por trás daquela pessoa que Deus deseja usar. Existe uma geração por trás daquela pessoa que Deus deseja capacitar. Há sempre, irmãos, uma geração antes e outra depois. Sim ou não, irmão? Sim. E o que nós estamos deixando, irmãos, para a nossa geração? Como que nós estamos vivendo? Qual exemplo, irmãos, nós estamos deixando? E por que eu faço essa pergunta, irmãos? Por quê? Se existe um salvo naquela família, uma pessoa que é habitada pelo Espírito Santo naquela geração, toda a família pode ser transformada por causa daquele salvo que vive ali, irmãos. Todo o ambiente pode ser transformado porque o Espírito Santo está ali. E novamente eu pergunto, irmãos, o que nós estamos deixando na geração que nós estamos vivendo? O que nós estamos fazendo, irmão? Nós estamos de passagem. O que nós estamos passando, iremos passar para os nossos filhos? O que, irmãos? Nas gerações, aprendizado, irmãos, pode ser transmitido. Na geração, a fé, ela pode ser ensinada, irmãos. Exemplos podem ser deixados, e infelizmente, exemplos maus, não é verdade? Infelizmente, irmãos. Mas que o Senhor nos livre, amém, irmãos? Deixarmos exemplos maus para a nossa geração, porque nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Nós podemos refletir o Cristo que habita em nós, na geração que nós estamos. E assim, na geração que nós estamos, o Senhor ser glorificado, irmãos, glorificado. É interessante quando a gente olha na Bíblia, irmãos. Desde Gênesis, nós vemos expressão como, por exemplo, assim, estas são as gerações. Gênesis, capítulo 5, versículo 1, o texto diz, este é o livro da genealogia de Adão. A história bíblica, muitas vezes, é uma história, irmãos, que é familiar. E quando chegamos no Novo Testamento,
continua também da mesma forma, porque o evangelho começa no Novo Testamento com uma genealogia. E a genealogia, irmãos, de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 1, o texto diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Mateus 1. E aí a gente vê a partir do versículo 1, irmãos, e aí vai do versículo 2, a Bíblia vai nos falar quem Abraão gerou, quem Isaac gerou, quem Jacó gerou, nos mostrando, irmãos, que o Deus eterno, Ele escolhe também entrar na história por meio de uma família. Escolhe, irmãos, por meio de uma família. Isso nos ensina, meu, que Deus se revela no contexto da história, como nós sabemos, mas também Ele pode se revelar no contexto familiar. Contexto familiar, irmãos. E eu creio que Ele deseja fazer isso. As famílias, elas podem ser usadas por Deus. As famílias, elas podem ser um exemplo de temor a Deus. Uma casa, ela pode ser usada por Deus. É uma bênção, né, irmãos, quando a gente olha para a família e vê uma família estruturada no Senhor, nos mandamentos de Deus. Cada família de uma maneira, né? Não é verdade? A gente fala da multiforme graça de Deus. Uma família não é igual a outra, muitas vezes, mas cada família Deus vai usando para que o nome dele continue sendo exaltado, para que pessoas continuem sendo edificadas. Família, irmãos, família estruturada. E nós estamos falando isso aqui, irmãos, porque nós temos consciência que nós devemos romper, pregar o evangelho, mas nós não podemos olhar para fora e negligenciar, irmãos, a nossa família. Não podemos. Onde há sucesso, irmãos, nós estamos olhando para fora e deixando de lado, irmãos, a instituição mais preciosa criada por Deus, que é a família. Cadê o sucesso, irmãos, quando nós vivemos, angariamos, irmãos, lugares e conquistamos, mas a família, irmãos, sendo destruída ou negligenciada, irmãos? Cadê o sucesso diante de Deus? Não tem. Por isso eu queria passar com vocês rapidamente alguns tópicos. E o primeiro, irmãos, é que Deus, como nós estamos falando, pode construir a sua obra através de gerações. Eu falei, irmãos, que em Gênesis 5 a Bíblia vai falar que Adão gerou um filho chamado Sete. Aí Sete gerou Enos, aí tem, né, os nomes, né, das famílias. Aí Enos gerou Cainã, que gerou Malael, que gerou Jared, que gerou Enoque. Aí a gente vai entender que essa família foi uma referência porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si, foi arrebatado. Né? Andou tanto com Deus, era uma geração ali, não perfeita, mas como modelo, como uma referência que o homem foi até arrebatado, irmãos. E às vezes quando a gente vai ler na Bíblia essas histórias, né, a genealogia, na verdade, a gente passa. Quem já passou, irmãos? Confessa aqui seu pecado. Eu vou ler. Deixa eu ler para um outro texto, irmãos. Muito nome, irmãos. Muitas vezes nós fazemos isso. À primeira vista parece só repetição, irmão. Só repetição. Aí abre Mateus, abre Números. É Números, né, Vitor? Números que tem. Crônicas. Irmãos, muito nome. Às vezes, irmãos, a gente acha que é só repetição, mas não. A gente percebe que cada geração, escute isso, é responsável por transmitir algo. Você vai transmitir algo, irmão. Você vai ensinar algo, você vai passar algo. E o que nós iremos passar, irmãos, para a nossa geração? Eu li aqui gerações que temeram a Deus, que provavelmente passaram a mensagem de Deus adiante. E seus filhos temeram a Deus e passaram a mensagem de Deus adiante. Temeu tanto a Deus que Enoque foi arrebatado. E eu pergunto novamente, o que nós iremos transmitir para a nossa geração? Olha a nossa responsabilidade. É claro, irmãos, que a salvação vem de Deus, amém? A fé, eu estou falando da importância da geração, mas a fé, irmãos, ela não é automaticamente herdada, não é. A pessoa precisa crer. É verdade? Né? Tem até uma frase, né? Filho de crente não é crentinho, não. É verdade? Tem que ser ensinado a palavra, tem que se arrepender dos seus pecados. Mas você há de concordar comigo, irmãos. Há uma diferença quando uma família é pautada e fundamentada pela palavra de Deus, irmãos. Há uma diferença.
Você já deve ter passado por isso ou deve ter ouvido isso. A pessoa cresce, é levada para a igreja quando era criança, e aí ou desvia, né, na adolescência ou no início da fase adulta ali, ou então nunca se firmou. Ia para a igreja na infância por obrigação. Mas às vezes lá na frente, depois de adulto, aí você vai conversar com essa pessoa, não sei se você já ouviu, ou às vezes você foi essa pessoa. Fala assim, olha, eu estava lá no mundo, estava fazendo, mas tinha algo aqui no meu coração, aqui, os ensinamentos dos meus pais, a palavra do Senhor que Ele pregava. Eu estava morto em meus delitos e pecados, tinha que me arrepender, mas algo, de alguma forma, me fazia lembrar do fundamento, da base, dos mandamentos do Senhor. E aquilo fez com que eu não me estrepasse mais. Já passou por isso, irmãos? Ou já ouviu isso? Evangelho ensinado, a palavra de Deus pregada, sendo semeada, e ela não volta vazia, irmãos. Olha a nossa responsabilidade. Deus usa meios ordinários para levar a salvação, e Ele usa a família para transmitir a sua verdade. Dentro da família, nós falamos aqui, irmãos, cada um tem seu papel. Os pais têm seu papel, as mães têm o seu papel, os maridos, as esposas. Na verdade, Efésios capítulo 5, capítulo 6, fala dos papéis, do marido, da esposa. Cada um carrega uma responsabilidade, um papel diferente, não significando, irmãos, valor diferente, porque mesmo na genealogia a gente vê diversidade, mas a gente vê unidade de propósito. Unidade de propósito, irmãos. Por isso que o segundo tópico que eu queria ver com vocês é que cada um tem uma função, mas Deus é que sustenta a casa. É Deus é que sustenta. Abra comigo a sua Bíblia, rapidamente, no Salmo 127. Salmo 127. Salmo 127 diz assim a palavra do Senhor. Salmo 127. A gente vai ler até o versículo 4, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Olha que forte, irmãos, esse salmo aqui, ele é atribuído a Salomão. E ele fala aí, você viu comigo, sobre construção, fala sobre proteção, fala sobre trabalho, fala sobre filhos como herança. Esse salmo, irmãos, em outras palavras, vai nos falar ou vai tratar o que é essencial na família. Mas nesse salmo também, olhando de maneira geral, a gente consegue aprender aqui duas coisas fundamentais, irmãos. Primeiro, a responsabilidade humana. Alguém constrói, sim ou não, irmãos? Alguém tem que construir. Alguém tem que vigiar. Alguém tem que trabalhar. Nós não podemos, irmãos, deixar de lado a nossa responsabilidade. A responsabilidade humana, ela existe. Se tirar a nossa responsabilidade, irmãos, tira a necessidade de arrependimento. Existe a responsabilidade do ser humano de fazer, de construir, de planejar, de vigiar. Mas também, irmão, existe a dependência de Deus. Ou seja, sem o Senhor, irmãos, pode se esforçar até, mas vai ficar muito cansado. O esforço vira desgaste muitas vezes. Sem o Senhor, irmãos, o pastor Márcio costumava falar uma frase. Ele falava assim, que cansa não é trabalho, não. Que cansa é pecado. Que cansa é fadiga. Que cansa é desobedecer a Deus. Que cansa é negligenciar os mandamentos de Deus. Trabalho não. Ele até falava assim, muita gente está procurando emprego. Mas trabalho tem para todo mundo. Mas o que cansa é pecado. E sem o Senhor, irmão, esforço vira apenas desgaste. Sem ser motivado por Deus, irmãos, o trabalho ele vira apenas vaidade. Só vaidade.
Sem ser motivado por Deus, irmãos, a minha visão para trabalhar, ela muda, ela está diferente. Sem ser motivado por Deus, eu vou querer achar, encontrar valor na função que eu exerço. Eu vou achar que eu tenho dignidade pela função que eu tenho, irmãos. Todo trabalho é digno, amém, irmãos? Todo trabalho. Queria até indicar um livro do Timothy Keller, chama Como Integrar Fé e Trabalho, irmãos. Como integrar fé e trabalho. Todo trabalho é digno, independente de qual seja, se não está desonrando ao Senhor. Mas, sem ser motivado por Deus, eu vou querer trabalhar somente para ganhar dinheiro. Sem ser motivado por Deus, eu vou querer trabalhar somente para provar o meu valor. Sem ser motivado por Deus, eu vou querer trabalhar só para mostrar quem eu sou, irmãos. A nossa identidade está em sermos filhos de Deus. E em trabalhar independente do que seja, desde que não desonra ao Senhor. Mas trabalhar, exercer uma função sem ser motivado por Deus, irmãos, não vai dar. Não vai dar. A gente precisa sair, irmãos, nessa segunda-feira e exercer a nossa função, tendo consciência que eu faço todas as coisas para a honra e glória dEle, exerço uma função para a honra e glória dEle. Sem ser moldado por Deus, esse salmo nos ensina, irmãos, a autoridade, ela pode virar opressão. Pode virar opressão, irmãos. O pai não pode ser omisso. A mãe não pode carregar tudo sozinha. É verdade? Tem uma que está deixando a mulher carregar tudo nas costas, irmãos. Não, irmãos. Sem ser motivado por Deus, irmãos, o filho pode viver sem honrar os pais. Os mais velhos, irmãos, eles não podem se eximir da sabedoria. Mas para isso precisa viver aqui sendo motivado por Deus. Cada um tem a sua responsabilidade na família. Mas ninguém pode fazer sem assumir a total dependência de Deus. Fundamentados por Deus, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, irmãos. Às vezes você pode olhar e pensar assim, olha, pastor, o senhor não conhece a minha família? O senhor não conhece de onde eu venho? A minha história, ela é complicada. Minha família é incompleta aos seus olhos, você pode pensar isso, toda bagunçada, irmãos, mas em Cristo nós podemos escrever uma nova história. A partir da nossa casa podemos construir um modelo familiar que agrada ao Senhor. Se você está aqui hoje, você pode pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não é na sua força, não é na sua capacidade, mas por aquele que vive em você. Ele pode, irmãos. Ele pode construir a partir de você uma nova história. E o terceiro tópico, irmãos, que eu queria ver com vocês, eu queria que vocês abrissem comigo o Salmo 128 agora. Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz, e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo 127 e mais especificamente Salmo 128, irmãos, vai descrever uma família saudável. Vai descrever uma família ordenada. O homem que teme ao Senhor, a esposa como videira frutífera, os filhos como oliveiras ao redor da mesa. Quem quer, irmãos? Quem quer? É possível a nós. Perceba, irmãos, a videira aqui no texto não é a oliveira. A oliveira não é o que constrói, não é verdade? O construtor não é a muralha. Cada imagem é diferente, cada função é distinta, mas todas convivem no mesmo ambiente de temor a Deus. De temor a Deus. Funções diferentes, mas você exerce a função diferente dentro do seu ambiente familiar, temendo ao Senhor, irmãos. Seja uma criança, ela pode temer ao Senhor ali, ela tem funções ali no lar também. O adolescente tem funções, essa fase de transição, de mudança, né? Complicada muitas vezes, mas pode temer ao Senhor ali. O adulto, o solteiro teme ao Senhor, o marido e a esposa, funções diferentes, mas cada função, irmãos, sendo exercida com temor ao Senhor, irmãos.
muitas vezes nós caímos no erro de entrar em extremos. Às vezes a gente pode ser tentado de pensar assim, ou eu me imponho ou eu anulo. Já ouviu isso? Aí você está se impondo. Só que na sua imposição você está sendo pecaminoso. Aí você fala, vamos anular. Não, não é isso, irmãos. Deus tem um equilíbrio para nós. Equilíbrio. Ou também você pode falar assim, vou me anular totalmente. Não, irmão. Deus tem um equilíbrio para a família. Nós encontramos esse equilíbrio, irmãos, na palavra do Senhor. Nós temos fundamento para isso, irmãos. Nós acreditamos na verdade. O Digão falou aqui que jovem muda muita coisa, né? Mas nós acreditamos, irmãos, numa verdade, irmãos. Que a palavra de Deus, ela é fundamento. Ela não faz curva. Que a nossa família, irmãos, ela possa ser construída sendo pautada pela palavra de Deus. A família, irmão, saudável é aquela onde o forte não esmaga. Não usa da sua força para esmagar. A família saudável é aquela que o sensível, a sensível não manipula. A família saudável, irmãos, é aquela que o líder não controla, que o jovem não despreza os mais velhos. E essa família, irmãos, ela pode existir porque nós temos a Bíblia como fundamento, nós temos o Espírito Santo que nos capacita. Nós temos, irmãos. Não é fácil, não é simples, mas nós não desistimos, porque maior é o que está em nós, maior é o que está em nós, cada um com o seu papel, irmãos, no ambiente familiar, cada um com a sua função, mas todos igualmente filhos de Deus, não competimos na nossa própria casa, irmão, não competimos, não há uma competição, irmãos. Deus quer usar cada um na sua função, no seu papel diferente, para a edificação de todo o lar, de toda a família. Deve ser um bem de construção, que o Senhor nos ajude, amém, irmãos? Quando a gente olha a genealogia, irmãos, ou as genealogias, a gente aprende algo poderoso, irmãos. Alguns nomes não são tão famosos assim, outros são quase esquecidos. Mas todos os nomes dentro das genealogias foram necessários. Você é necessário na sua família. Você é necessário na sua geração. Às vezes você nunca vai pegar o microfone. Você é necessário lá. Deus te usando do seu jeito. Cada um tem o seu jeito. O Senhor deseja usar, irmãos. O Deus que chamou Abraão, irmãos, que a gente vê, é o Deus que sustentou Davi. É o mesmo Deus que entrou na história por meio de Jesus Cristo. É o mesmo Deus que age na sua família hoje. Que age na nossa história hoje. Várias gerações. Mas o Deus continua o mesmo. O mesmo. E talvez a pergunta final, irmãos, que eu queria fazer, talvez poderia ser essa. Diante disso, que tipo de nome nós queremos dar ou queremos ser na genealogia espiritual da nossa casa? Que tipo de nome, irmãos? Será que é o nome que rompeu? Ou será que é o nome que restaurou? Será que é o nome que transmitiu fé? Ou será que é o nome que interrompeu o legado, irmãos? Que nós sejamos um nome que exalta o nome que está acima de todo nome, através das nossas atitudes. Que o Senhor edifique a nossa casa, irmãos. Que o Senhor edifique a nossa família, que o Senhor proteja os nossos lares. Que o Senhor nos guie a isso. E que Ele fale conosco através da geração que nós estamos, em nome de Jesus. Será que você pode ficar de pé no seu lugar?